Olá, para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Olá, Guilherme Otávio. Tudo bom, Felipe? Tudo bem? Muito bom estar contigo mais Tudo uma bom. vez. Sejam muito bem-vindos ao Página 2. Pois é, Gui, nas últimas semanas a gente tem acompanhado, junto com quem está em casa, esse nosso novo programa aqui da TV, onde a gente descobre o que tem além da Página 2 dos nossos vereadores. Pois é, e para ti que está chegando agora com a gente pela primeira vez, eu e o Felipe já descobrimos que tem parlamentar que sonha em se tornar prefeita da capital, tem vereador que não gosta da solidão, tem a que torce para time estrangeiro, a que já escreveu um livro e até que já saltou de paraquedas. Não é pouca coisa, né? Enquanto perfil, né? Ou seja, realmente todo mundo tem uma vida fora das paredes do parlamento. E a gente está gostando muito de conhecer isso contigo. Para hoje, já está sentado aqui na beirada da bancada para virar a Página 2 com a gente, o vereador de primeiro mandato, o vereador Coronel Ustra, do Partido Liberal. Bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Felipe e Guilherme, e toda a nossa assistência da TV Câmara. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Vereador, começando realmente do começo, Coronel Sim. Ustra é nome de guerra. Isso, exatamente. Seu nome qual é? Marcelo. Marcelo do quê? Marcelo Ustra da Silva Soares. Quem é o Marcelo Ustra da Silva Soares? Bom, eu nasci aqui em Porto Alegre em 1979, né? Quando eu nasci na frente do Hospital Mãe de Deus, tinha uma clínica ali, e a mãe precisou fazer uma cirurgia. Então, o médico à época resolveu fazer na clínica dele, que tinha os recursos necessários ali. Então, eu nasci ali, próximo ali ao Beira-Rio, ali, a Parque Marinha, né? E fui morar, já quando pequeno, no Guarujá. Então, o meu pai era dentista, cirurgião dentista, tinha um consultório no Guarujá, a gente morava lá, e meu pai e minha mãe tinham uma farmácia, né? Lá também, lá no bairro Guarujá, na Avenida Guarujá. Então, eu quando eu nasci no Mãe de Deus, já fui morar ali quando pequeno, e depois passei por alguns bairros aqui em Porto Alegre. Do Guarujá, a gente foi ali para Rua São Vicente, no bairro Santa Cecília, no edifício do GBUX, ali são 4 blocos. Depois eu fui da São Vicente, eu fui para Medianeira, bairro Medianeira, Rua Fonseca Ramos, número 71, lembro até hoje. Passei parte da minha infância ali, e ficava perto do Estádio Olímpico, né, inclusive. Agora deixa eu ficar com uma dúvida aí. O senhor falou de Olímpico, falou de Sim. Beira-Rio. Já tem time? Claro, sou colorado. Então não foi por acaso que nasceu perto do Beira-Rio, ó. Já nasceu pertinho de uma segunda casa, já. Inclusive aqui na Câmara, eu acho que do meu gabinete, eu sou o único colorado, o restante tudo é gremista. Olha. Mas aí, a gente, até para brincar ali no dia a dia, é bacana. Sou colorado. Bom, morei na Medianeira e depois, como eu fui estudar no Colégio Militar, e o meu irmão já estudava no Colégio Militar, a minha irmã estudava no Colégio Americano, a gente resolveu ir morar ali no bairro Santana. Estudar em colégio militar, então, já era uma tradição de família. A família já entendia... Como eu sou de uma família militar, tem tradição, né, dentro do Exército, aí eu e meu irmão resolvemos estudar no colégio militar. Prestei concurso, obviamente, entrei novo, tinha 11 anos, e estudei até 1996 no Colégio Militar em Porto Alegre. Depois eu fui aprovado no primeiro concurso para a Escola Preparatória de Cadete do Exército, em Campinas. Fui para Campinas aos 17 anos, tu vê, não tinha nem 18. Que cedo. Realmente, e aí fui para Campinas e comecei aí realmente a minha carreira militar, no dia 26 de fevereiro de 1997. Esse foi o meu início na carreira militar. E a carreira militar sempre estando presente na sua família. Em nenhum momento, pelo fato de o pai ser dentista, cogitou seguir a carreira do pai, ir para odontologia ou fazer alguma outra coisa? Sim, com certeza. É que meu pai era dentista militar. Já era? Entendeu? Então, assim, a minha família, por parte da mãe, que tinha toda a origem, né, histórico-militar. Uhum. E o meu pai era dentista militar. Então, trabalhou na Policlínica Militar aqui em Porto Alegre. E os filhos até cogitaram, um que o outro, somos 3, né, em seguir a carreira do pai na área da odontologia. Mas acabei realmente querendo ir para a linha bélica e resolvi fazer a Academia Militar das Agulhas Negras. Linha bélica, por quê? Linha bélica porque a família, por parte de mãe, toda a origem dela é bélica. É uma linha combatente, que a gente fala, é a carreira combatente do Exército, né? Então, só existe uma forma comercial para ser combatente de carreira do Exército, prestando concurso para a Escola Preparatória de Cadeias do Exército, sendo aprovado,
a gente segue para a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende, Rio de Janeiro, onde eu cursei durante os 4 anos. E que, inclusive, a gente vai pedir para rodar a primeira foto, que tem uma imagem desse momento. Ah, sim, sim. Vou comentar a foto, então. É a formatura. Essa foto aqui é a foto de cadete, quando eu era de cadete, é um uniforme de cadete, é um uniforme histórico, né? De cadete da Real Academia Militar 1810, que os cadetes usam. Essa foto, vocês podem ver aqui que eu estou com esse alamar aqui no lado esquerdo, representa um cadete do 4º ano, né? Cada ano tem uma característica, né? Então, os ramos aqui eles vão mudando de cor. E desta coloração aí, toda essa coloração, é o cadete do 4º ano. Então, essa aí é a minha foto de aspirante, vamos dizer assim, formando na Academia Militar das Agulhas Negras no ano de 2001, né? Da minha arma, que é a cavalaria. Pois é, nessa época, eu olhando para esse jovem aspirante aí, Isso. o senhor tinha que idade mais ou menos aí? Aí eu tinha 21. 21 anos. Nem imaginava o que vinha pela frente, imagina. Não imaginava nada. E até se tornar segurança do presidente Bolsonaro, Isso. que a gente vai falar logo mais, e inclusive também um vereador de Porto Alegre. Exatamente. Nunca passou pela minha cabeça, né? Obviamente, né, depois da formatura na academia, a gente é designado para uma unidade de corpo de tropa, né? Eu fui para São Miguel do Oeste, fica no extremo oeste de Santa Catarina. Bem naquele meio ali, a gente sabe que o estado de Santa Catarina, o oeste é menor e o leste é bem maior, né? Que é a área da litorânea. Então, esse regimento ficava bem no meio ali do oeste de Santa Catarina. Tinha a responsabilidade de 143 quilômetros de fronteira do Brasil com a Argentina. Então, realmente foi um ensinamento para mim, que foi essa minha primeira passagem de corpo de tropa em São Miguel do Oeste. E essa questão da cavalaria se aplica, no caso se aplica não, levou o senhor também, a gente sempre entra em contato com as assessorias dos vereadores para pegar algumas informações para a gente trazer aqui para a entrevista, e o levou a gostar de ter como hobby a prática do polo equestre, isso? Exatamente. Que chique, vereador. O pessoal fala que é um esporte caro e tal, né? Mas principalmente no Rio Grande do Sul, no interior, para você manter um animal, o cavalo, que com característica para a prática do polo, é bem mais barato. Não é tudo isso aí que o pessoal é vinculado, né? Mas, enfim, é uma prática, o que acontece? É uma prática que a origem dela é da Inglaterra, tá certo? Eles utilizavam o cavalo em meio às guerras, como um hobby, um lazer, para, né, poder ter um momento de descontração. Os oficiais ingleses, né, eles adaptaram um taco, né, e uma bolinha, né, e aí começavam aquele tipo, um futebol a cavalo, entendeu? Bom, o país com mais tradição no polo no mundo é a nossa vizinha Argentina. Olha só. Então a Argentina é a campeã mundial de polo, mundial aí desde sempre. Mas chegou a participar de competição? Sim, é isso que eu ia falar. Bom, como eu fui oficial de cavalaria e cavalaria de guarda, que é a cavalaria a cavalo, eu servi por 2 oportunidades no 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, que fica em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul aqui, né? Na fronteira com a Argentina e também muito próximo ali ao Uruguai, da uma tríplice fronteira. Bom, então fui capitão lá e fui subcomandante do regimento. E é um regimento tradicional no Brasil inteiro, e também a cidade de Uruguaiana é a segunda cidade onde se pratica o polo, o maior berço do polo no Brasil é Uruguaiana, depois do Helvécia Polo Clube, que é em São Paulo. Então o pessoal não sabe disso, né? Mas nós temos 2 cidades muito fortes nesse esporte polo no Brasil. Indaiatuba, interior de São Paulo, e Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul. E lá em Uruguaiana, e também servi no Regimento Osório, aqui em Porto Alegre, fica próximo à PUC aqui, né? Essa prática do polo, que é um esporte a cavalo, como se fosse um futebol a cavalo, vamos dizer assim, ela é muito salutar. Por quê? Porque é o esporte que mais remete aos combates a cavalo de antigamente. Então, onde a gente pode praticar o que é ensinamento na nossa guerra a cavalo, é no polo que a gente consegue praticar. Porque nós temos aquela peixada, tem aquele combate, entendeu? E é um esporte em equipe. E como é que faz para não cair? Ou já caiu Bom, muitas vezes? Eu já caí muitas vezes, né? Eu não tenho, só cai quem monta. Tem essa tradição. Então, realmente, você tem que estar bem a cavalo, tem que ser um bom equitador primeiro,
Primeiro ponto, ser um bom equitador. E que característica para ser um bom equitador? Bom equitador, você tem que ter domínio sobre o animal, não pode ter medo, porque o cavalo ele é muito sensível. Então o cavalo ele sente quando você está com medo em cima dele. Então você tem que dominar o animal, primeira coisa. E isso é muito importante. Dominar o animal não é ter violência com ele, tá certo? Muito bem. É você ter realmente o domínio com o animal, com uma boa prática, né? Da embocadura do animal sem machucar. Então quem tem essa prática a cavalo e com polo tem que cuidar bem do animal para não machucar o cavalo. Mas você montando todos os dias, né, fazendo alguns exercícios, você consegue desenvolver essa parte de ser um bom equitador. E é difícil praticar esse esporte, vereador? É bem difícil, não vou mentir aqui. É um esporte muito difícil, por quê? Para você chegar a disputar, por exemplo, um torneio, como o caso como eu disputei, e tenho inclusive vários troféus, né? Você tem que, primeiro, aprender bem o domínio do animal. Tem que saber encilhar o cavalo. Tu tem que saber montar bem, tem que saber dominar bem, tem que saber dominar o animal, tá com um taco na mão, acertar na bolinha e ainda saber as regras, que são muito difíceis. Aprender a dirigir para ti foi super fácil, então. Aprender a dirigir foi uma das coisas mais fáceis da minha vida. Agora, realmente, para jogar, até você ser um jogador de polo exige realmente algumas etapas, mas que podem ser vencidas desde que você tenha vários atributos, né? Persistência, resistência, coragem, e, enfim, vários atributos. Antes da gente avançar para as próximas fotos, eu quero chegar num ponto que o senhor comentou aqui sobre violência. Tá bem. E o senhor falou sobre isso, né, de proteger o animal, não usar da violência. E eu queria entrar nesse assunto um pouco mais sério agora com o senhor, sobre essa questão que a sociedade hoje, parte dela, fala sobre essa truculência do militarismo. Sim. E eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, sobre esse trabalho do militar, e como que vocês fazem realmente para fazer um bom trabalho e para não ter violência. Bom, a gente primeiro utiliza técnicas que a gente aprende nas escolas militares, né? Que são a técnica da abordagem, né? A técnica de lidar com situações de crise. Então, a violência que o pessoal relata ou fala, realmente é a última instância que o militar vai utilizar, entendeu? Existem vários procedimentos para serem adotados antes para chegar na situação extrema, né? Uma boa negociação, a gente aprende e... Bom diálogo. Um diálogo e situação de crise, né? Obviamente que o crime, principalmente o crime organizado, né? Eles não estão de brincadeira, né? O cara vem com se o camarada vem com uma pistola, tu tem que estar com um fuzil. Se o camarada vem com uma .50, tu tem que estar com a gente fala assim no termo genérico, né? Uma T4, uma bazuca. Então a gente tem que estar sempre acima, né? No poderio bélico dos criminosos. Muito bem. Bom, e essa experiência toda aí que o senhor também teve, não só no esporte, mas também nessa carreira militar, lhe rendeu desenvolver um trabalho super importante. Fico pensando até perigoso que foi ser segurança presidencial. Vamos para a foto para a gente poder acompanhar a segunda foto de Jair Bolsonaro enquanto presidente da República. Como é que foi o convite, como é que surgiu para o senhor trabalhar com o Bolsonaro? Bom, eu era subcomandante do regimento em Uruguaiana, né? E aí o meu comandante pediu que eu preenchesse um plano, que chama Plano de Movimentação a cargo do comandante do Exército. Dentre as opções estava lá o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, são órgãos que você está na força terrestre, né, que é o Exército, e você é cedido para este órgão que é um órgão da Presidência da República, diretamente ligado ao Gabinete do Presidente da República, para desempenhar essa função de segurança presidencial. Então, o GSI é um conglomerado, né, de militares das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal. São esses 5 órgãos, digamos assim, que compõem o GSI. Bom, fui selecionado, realizei vários testes físicos, exames médicos, uma bateria de exames, né? Realmente você tem que estar muito bem. E aprovado, né? Fui para Brasília. E lá
eu realizei, depois terá outra foto aqui que nós vamos mostrar, que é o estágio de qualificação em segurança presidencial, né? Eu realizei o estágio de qualificação em segurança presidencial e fui para Brasília, e aí me apresentei no gabinete do presidente Bolsonaro e desempenhei essa função aí de coordenador de segurança presidencial. Quanto tempo ficou? O curso são 3 meses e eu fiquei na função 2 anos. E como é que funciona? A gente tem outra foto também Sim. desse momento, a foto Eu só podia comentar essa foto primeiro aqui? Favor, claro, então, por essa foto é o último dia do governo. Foi em Orlando, nos Estados Unidos, na casa do lutador de UFC, lá José atrás Aldo. a Michelle com uma cachorrinha. Exatamente. Então, eu, presidente, atrás está a dona Michelle Bolsonaro e está a cadelinha que ela levou também na viagem, que acompanhou ela. Então, essa foto bem íntima, né? Porque é dentro da casa. Sim, sim. E eu me dava muito bem com o presidente. Vamos tirar uma foto aqui para deixar registrado esse momento. Você já tinha uma relação antes, vocês? Não, na verdade, eu conheci pessoalmente o presidente no momento que eu me apresentei para trabalhar com ele. Só que o dia que eu me apresentei para trabalhar com ele, questão familiar, né? Ele me reconheceu o nome da família e a gente, durante esse trabalho, desenvolveu uma amizade. Então, resolvi também... fui convidado para esse momento aí, para ir até o último dia do governo. Até deixa eu perguntar, antes de passar para a próxima foto, porque, como a gente viu, o senhor ficou muito nessa intimidade, Sim, pouco claro. do presidente, imagino, né? Sim. Tendo que ouvir negociação, tendo que ouvir questões da família, assim, como é que faz para seguir sendo profissional mesmo nesse momento? Bom, segurança presidencial tem que ter uma característica, né, que é discrição. Então tem que ter, ali você tem que manter a sua postura, sabe que estão ocorrendo conversas, né? Eu tomava café da manhã quase todos os dias com o presidente lá, principalmente no final do governo, e realmente acompanhava todos os bastidores do governo. E realmente você está por dentro de tudo que acontece no país. Me deu até, inclusive, esse cabedal aqui de conhecimento e também essa experiência para eu poder hoje estar aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Bom, então, realmente foi um momento muito importante na minha vida e realmente eu mantinha a minha discrição e guardava para mim todas as informações, né? E para não atrapalhar o governo e também não ocasionar nenhum problema jurídico para mim e também para o presidente. E agora, sim, passando, por favor, para a foto número 3, que eu quero perguntar como é que funciona, a esse momento é o senhor e o Mauro Cid, Exatamente, esse é o Tenente Coronel Cid, meu amigo, inclusive. Como é que é chefiar a segurança de um presidente da República? Como se monta uma estratégia de segurança efetiva? Porque hoje em dia a gente vive uma polarização muito grande com a questão tanto do atual presidente quanto do presidente anterior. Então, são pessoas que ficam muito suscetíveis a ataques, a atentados. Como montar um esquema de segurança para manter tudo dentro da ordem? Bom, além do estágio de qualificação de segurança presidencial, nós realizamos pequenos cursos durante a nossa função. Então, não é só fazer o curso e trabalhar. Então, a gente faz, são ciclos de treinamentos que nós chamamos de Magister. Tá? Isso tudo é baseado num livro chamado 2 Seconds, que é um livro que conta o atentado ao presidente Ronald Reagan, em 1986. Né? Então, realmente, nós temos o treinamento que nós herdamos do Serviço Secreto Americano, tá certo? Implementamos aqui no Brasil e realizamos treinamentos periódicos. Então, eu posso afirmar para vocês aqui, um segurança presidencial aqui no Brasil é extremamente preparado e treinado, tá certo? Então, eu chefiava algumas equipes de segurança, elas variavam, né? E, de acordo com o treinamento que nós recebíamos e também com as informações à época, né? Nós conseguimos atuar de maneira organizada e manter o presidente sempre dentro de uma cápsula, que nós chamamos de cápsula presidencial. Essa cápsula, ela varia de acordo com o que o presidente está fazendo. Exemplo, se o presidente está a cavalo, essa cápsula é a cavalo. Se o presidente está de jet ski, essa cápsula é no jet ski na água. Se o presidente está a pé, é a pé. Se está embarcado num veículo, essa cápsula é nos veículos. Se o presidente está de moto, essa cápsula é de motocicleta. Então, a gente sempre mantém o presidente numa bolha, que nós chamamos de cápsula, e tudo que acontecer ali, a gente consegue realizar a segurança do presidente, fazer a extração e depois também a reação. Pois é, aí ouvindo o senhor falar sobre esse trabalho, me vem já na mente uma tensão. Eu fico pensando, como que o senhor fez
para cuidar da sua saúde mental, Ah, que sim, é com muito, certeza. imagino eu, muito estressante, Sim. sempre tenso. Sim, com certeza. O pessoal viu uma foto ali da formatura. Agora pode me ver aqui agora com cheio de cabelo branco, né? Né? E é com ruga e tal, enfim. A gente, né, realmente, a carga emocional que você recebe e de responsabilidade que você, sobre sua responsabilidade está a vida de um presidente da República. E a diferença do presidente Bolsonaro, além de ser muito dinâmico, ele veio de um atentado. Confere? Que foi durante o período eleitoral no dia 6 de setembro de 2018. O senhor não estava com ele Não, nessa época? assim como os Estados Unidos, aqui no Brasil a segurança dos 4 candidatos mais bem ranqueados é feita, aqui no Brasil é feita pela Polícia Federal. E eu já deixo aqui sempre registro que, na minha opinião, não foi culpa, até falo para a câmera aqui, não foi culpa do pessoal dos agentes de segurança da Polícia Federal, que inclusive eu conheço alguns. Inclusive, quando fui numa agenda em Juiz de Fora, que o presidente foi fazer em 2022 no mesmo local da facada, olha o simbolismo que teve, no mesmo dia e no mesmo local da facada, em 2022, o presidente 4 anos depois resolveu voltar para aquele local. E me colocaram de responsável para organizar. Olha a responsabilidade. Neste dia, eu empreguei 400 agentes de segurança, entre Exército, Polícia Militar e GSI. Então, realmente veio a complexidade de uma segurança presidencial no tamanho que é o presidente Bolsonaro. Para estar preparado para tudo o que for acontecer. Exatamente. Bom, a gente quer avançar um pouquinho mais, Claro. Porque a gente quer conhecer mais um pouquinho do vereador, na verdade, do Marcelo. Marcelo. Sim. Quem é o Marcelo quando está em casa? O senhor gosta de cozinhar? Olha, eu sou um bom assador. Oba! Você me deu um bom churrasco. Tem uma peça preferida, assim? Eu gosto de assar costelão. Costelão? 12 horas, essa é a minha especialidade. Sou bom nisso. Nos convida, tá? Quando fizer aqui, eu vou convidar toda a pessoa da TV Câmara. Não vai dar para convidar toda a assistência, porque senão não vão ter que Não ter. vai. Mas a minha especialidade é o costelão 12 Bem horas. passado ou mal passado? Eu gosto bem passado. Óbvio, quando o costelão tu deixa ali 10 horas, né? Eu gosto de deixar realmente quase às 12 horas, né? Quando tu tira, ela tem ali, tá bem saindo aquele sangue linda, mas eu gosto dela mais passada, né? E Porque tem algum segredo pro costelão perfeito? Tem. Tu tem que preparar ele na noite anterior, né? Tem gente que pega mamão, né? E esfrega na carne. Olha. Mas eu deixo o tiro do refrigerador na noite anterior, deixo ela dormindo, a gente pode botar um pouco de água, assim, para ela dar uma amolecida, né? Tem que preparar o fogo bem antes, não deixar a labareda, né? Só deixar realmente a brasa e com galhos grandes e deixar bem preparado, e aí tu coloca a carne e vai assando bem devagar, né? Sem botar aquele excesso como falo, de labareda, para ele assar só no calor, e tem que ser um fogo 360 graus, né? Porque senão vai assar só de um lado, tem que estar virando toda hora. Sim, sim. E além disso, tem outros dotes culinários? Bom, eu realmente, comida mesmo, eu não sei, mas eu sei fazer uma boa massa, entendeu? Uma carne no forno, arroz, isso aí eu me viro bem. Não morre de fome. Não, morrer de fome eu não vou morrer. E, Marcelo, me permita lhe chamar Claro. pelo nome. Para relaxar, o que o senhor costuma fazer? Gosta de ouvir uma música, ler um livro? Para desopilar um pouco também agora, entrando um pouco mais na política, para a vida ficar um pouco mais leve também. Bom, a gente sempre está lendo, né? Tem que estar sempre lendo para poder se atualizar, né? E se aperfeiçoar. Mas eu gosto de escutar música, eu gosto de sertanejo. O que o senhor ouve de sertanejo? Gustavo Lima, todas essas duplas mais novas aí, Zé Neto Cristiano, enfim. Até a Marília Mendonça, eu gostava muito da Marília Mendonça, infelizmente, né? Teve um filme trágico, eu achava uma excelente cantora. Para mim, acho que falam que não existe substitutos, né? Realmente, a Marília Mendonça, ela vai ser difícil tu achar uma cantora do nível dela. Gosto muito dela. E gosto do rock gaúcho, né? Cidadão Quem, Engenheiros do Havaí, TNT, Cachorro Grande. E também gosto de músicas gauchescas. Sou muito fã do Luiz Marenco. Olha E do Baitaca, e do Luiz Marenco é um dos meus cantores de música gauchesca, que realmente tem uma voz ali, né?
E realmente eu gosto muito das músicas do Luiz Marenco. Luiz Marenco, que agora também está na política. Ele é deputado estadual, Ele é né? deputado estadual pelo PDT. Vou dizer bem, a linha política dele não é muito a minha. Mas eu sou aberto a isso aí, né? O lado artístico, e realmente o Luiz Marenco é um cantor que eu gosto bastante. E essas músicas que o senhor gosta, desses cantores e desses estilos, o senhor canta em casa? Canto em casa. Umas músicas que eu mais gosto é Batendo Água. Então, aquela música Batendo Água é uma música que eu escuto bastante. Quando os versos vêm para as casas, né? Nas manhãs de maio também eu gosto. Enfim, muitas músicas do Luiz Marenco eu ouço e canto. Repertório bom aí. A gente descobriu que alguns parlamentares aqui têm algumas manias. Tem um parlamentar que adora, em casa, passar pano de prato. Claro, O que o senhor tem de mania? Eu tenho toque. Eu gosto de tudo, o pessoal for no meu gabinete, eu gosto de tudo alinhado. Eu acho que coisa, não sei se é militar, O senhor né? é virginiano? Eu sou de peixes. Nasci em março. Então eu gosto de tudo bem alinhado, bem organizado, bem arrumado, assim. Então, às vezes quando o pessoal vai no gabinete, aí sabe que o gabinete aqui na Câmara é pequeno, né? Aí o pessoal vai sentar na minha mesa, tem que recuar as coisas para as pessoas poderem botar um copo, um café. Aí depois, logo que sai, eu já estou ali alinhando tudo, organizando. Então, sou bem metódico e gosto de tudo alinhado, principalmente na minha mesa. Em casa também. Em casa também. Tudo Se bem. chegar a visita de última hora, a casa não tá bagunçada. Vai estar sempre organizada, arrumada e a cama arrumada. Esse negócio da cama é até importante. Esse tempo eu vi um vídeo de um militar americano falando sobre por que tem... Todo mundo já sabe, está me assistindo aqui. Por que a gente vê nos filmes, e quem é militar sabe disso, que é sempre cobrado o quê? A cama arrumada. Vocês sabem por que isso ou não? Não. Porque se o militar não tem capacidade nem de arrumar a sua própria cama, ele não vai conseguir nem comandar um pelotão, um GC. Olha só. Entendeu? Então, essa tradição de arrumar a cama é... Então, se você quer melhorar a tua cidade, o teu bairro, o teu estado, o teu país e o mundo, comece arrumando a sua cama. A casa acaba sendo um reflexo também Exatamente. do que a gente é na vida, a personalidade também. Exatamente. Por isso que tem que estar tudo limpo, organizado e arrumado. Então, se arruma a cama direitinho, o senhor sabe fazer uma tarefa que muitos brasileiros, inclusive eu, não sabemos. Dobrar lençol de elástico. Eu dobro tudo assim. Consegue? Tudo sempre alinhado, arrumado. E tem, mas coloca no YouTube aí que tem aí como tu dobra o lençol de elástico ali e fica perfeito. Leitura. A gente, na sua assessoria, nos trouxe que o senhor gosta de ler A Verdade Sufocada, que é considerada a Bíblia da direita. Exatamente. Por quê? Bom, esse livro, A Verdade Sufocada, foi escrito pelo meu tio e minha tia, o coronel Carlos Alberto Brilhante Uster e a tia Joseita Brilhante Uster. Ele escreveu de 1986 a 2006. Eu sempre falo para todo mundo isso. Foi um livro que levou 20 anos para ser escrito. Porque ele é todo documentado, em cima de fatos, recortes de jornais, documentações, enfim. Então é um livro que eu tenho sempre na minha mesa, levo para o plenário, inclusive, porque quando tem um debate, eu vou lá no livro, folheio e posso, na hora, contrapor. Então está tudo escrito e documentado no livro, com fotos e todos os registros possíveis. Então, e outra característica, quando eu cheguei para trabalhar com o presidente Bolsonaro, no gabinete presidencial tinha a mesa dele, uma mesa gigantesca. No meio da mesa dele tinha 3 livros. Era a Constituição Federal, a Bíblia e a Verdade Sufocada. Então, são os livros de consulta do presidente Bolsonaro, que ele tinha em cima da mesa, e um dos livros era esse, a Verdade Sufocada. Então, é um livro que eu estou sempre lendo porque tem 700 páginas e a gente esquece alguma informação. Então, eu estou sempre ali folheando, olhando, para pegar as informações e poder debater aí em nível. Até fiquei só uma pergunta, vocês seguem se falando, se ligam, o senhor e o presidente Bolsonaro ou não? Semana passada mesmo eu fiz uma chamada de vídeo com ele aqui do gabinete. No meu gabinete tem a foto aquela presidencial, né? Com a faixa presidencial. Até quando eu liguei eu falei, presidente, gostei desse cara atrás aí, bonito, hein? Aí peguei o celular e fui apresentar o gabinete, a equipe para ele. E conversamos um pouco, ele me manda mensagem todos os dias. Obviamente que ele recebe muitas mensagens. Claro. Né? Aí eu, às vezes, mando algumas, ele responde, às vezes não responde, mas aí todos os dias eu recebo mensagem dele. E procuro todos os dias mandar uma mensagem de volta. É uma prática diária. A gente se fala quase todos os dias. O senhor tem alguma religião, vereador? Eu sou católico. O senhor é católico. Vai na missa todo domingo? Não estou indo na missa todo domingo, mas prometo que eu vou retornar. Porque na atividade de segurança presidencial, a nossa semana não era de segunda a sexta.
ela começava às vezes no domingo e terminava na terça. Começava às vezes na quarta e terminava no domingo, ou emendava, entendeu? Então a gente não tinha final de semana. Então eu quero até retomar aqui minhas idas à missa a todos os domingos. Mas eu fui batizado na igreja Santa Rita, no bairro Guarujá, né, onde morei quando criança. Depois eu fui... eu fiz a primeira comunhão na igreja Santo Antônio, ali no bairro Santo Antônio, aquela igreja fica lá em cima, né? E fiz o meu primeiro crisma também nessa igreja Santo Antônio. Então, foram as duas igrejas, as três cerimônias católicas, né? Que a gente faz para confirmar a tua religião, foram aqui em Porto Alegre. Bem inserido na Igreja Católica, Exatamente, então. Igreja Católica. E como é que o senhor vê atualmente, vereador, a questão da intolerância religiosa? Bom, eu acho que cada um tem a sua escolha de sua religião, obviamente, né? Mas nós temos que saber que o Brasil é um país que tem a sua maioria cristã, né? Mas a gente tem que respeitar. Eu respeito, né? Não tem problema nenhum, cada um tem que seguir a sua religião. Mas eu sigo, né, a Igreja Católica, que realmente foi aqui eu fui batizado e quis continuar aí a minha prática na Igreja Católica. O senhor tem o costume de seguir alguns ritos ou é supersticioso? Bom, eu sempre procuro entrar nos locais com o pé direito, né? E principalmente quando é a primeira vez. Então aqui no gabinete eu andei com o pé direito, pisei na Câmara aqui com o pé direito, no gabinete presidente eu andei com o pé direito, então é uma superstição minha, né? Entrar sempre com o pé direito. E também a cavalo, também quando eu ia jogar o polo, a gente usa um capacete, no capacete eu tinha, como eu fui batizado na Igreja Santa Rita, eu tinha a imagem da Nossa Senhora de Santa Rita. Então eu colocava aqui dentro do capacete, amarrado, então eu usava ali a imagem de Santa Rita, que sempre me protegia, porque é um esporte muito combativo, né, e perigoso, e uma queda pode ser até fatal. Sim, a gente tem aí relatos aí de pessoas que até morreram na prática do esporte, porque é muito perigoso. Então, essa era a minha superstição. No cotidiano, na vida em geral, o que deixa o senhor irritado? Me deixa irritado mexer na minha mesa. Falta de organização me deixa irritado. Isso aí me irrita bastante porque eu sou bastante organizado e tal, então eu gosto das coisas bem alinhadinhas, bem organizado. É uma coisa que me irrita. Mas não, no mais aí não procuro não me irritar. Pois é, vereador, porque assim, o senhor traz como seu nome de guerra do parlamento Coronel. Isso. Na sua patente. Isso. E aí as pessoas criam aquela coisa de que, o vereador Coronel Wilson é uma pessoa brava, tem uma voz firme. Mas o senhor é uma pessoa brava? Não, do dia a dia eu sou bem normal, trafego aqui pela Câmara, aqui, cumprimento todo mundo, não tem problema nenhum. A gente tem que entender que nós temos adversários políticos, né, com ideologias diferentes. Eu acho que esse embate tem que ficar dentro do plenário. Agora, para fora do plenário, aqui no dia a dia, eu cumprimento todo mundo, tem gente que não me cumprimenta, mas faz parte, né? A gente aceita. Agora, eu não tenho, assim, ideologicamente, a gente está numa guerra. Agora, não vamos transformar aqui a Câmara de Vereadores num campo de batalha. Obviamente que dentro do plenário nós vamos divergir, vamos combater, às vezes vai se exaltar um pouquinho, mas não podemos desrespeitar, né, os demais colegas vereadores. A assistência também tem que ser respeitada, mas eu também espero que me respeitem, né? A gente procura sempre tratar todo mundo com cordialidade, bem, mas a gente espera reciprocidade. Pois é, nesse sentido, a gente em algum momento pode ser que ele veja um dia de cabeça muito quente, bravo na tribuna, porque às vezes, dependendo da pauta ou do que é falado ali, tem vereadores que ficam muito bravos. Sim, olha, como eu tenho treinamento e minha vida toda foi pautada em gestão de crise, às vezes as pessoas me perguntam assim, eu acho aqui, desculpa a expressão, eu acho aqui muito fácil, entendeu? Porque um simples xingamento, as redes sociais o pessoal me xinga aí, sem problema algum. Um simples xingamento aqui de um vereador aqui da bancada de esquerda, deixar bem claro aqui, não vai me abalar, entendeu? Então, já me xingaram aqui, já se ausentaram do plenário, viraram de costas, para mim é natural, entendeu? Eu, obviamente que vou usar os meios necessários para repudiar esse tipo de atitude, porque não a pratico. Eu realmente fico aqui, ouço todo mundo, com educação e tal, né? Procuro até escutar o que está falando, não concordando com nada que está sendo falado, mas com educação, respeitar a fala do outro colega, para a gente ter um ambiente, pelo menos, né,
educado aqui e cordial para com todos. Com certeza. E o senhor sendo, agora a gente falando sobre a Câmara, o senhor sendo um vereador de primeiro mandato, quais vão ser as suas prioridades aqui no Parlamento? Bom, não escondo de ninguém que a minha prioridade na minha campanha foi a segurança pública, porque é uma área que atuei durante a minha vida inteira, né, e entendo bem. Assim como todas as cidades grandes do país e do mundo, Porto Alegre existem índices de criminalidade um pouco elevados. Obviamente que a gente sabe que isso aí passa de governo para governo. Eu sou da base do governo, né? A gente está no governo Melo, porque temos a nossa vice-prefeita e vamos procurar aqui a Secretaria de Segurança para, através do nosso conhecimento, procurar ajudar a área da segurança que em Porto Alegre que precisa, assim como todas as cidades do nosso país. O que o senhor destacaria que precisa mudar aqui na segurança pública da Bom, capital? a gente tem que mudar, eu acho também aqui, além de crimes mais contundentes, mais organizados, os pequenos crimes. Por exemplo, os mercadores ali do mercado público reclamam daqueles crimes pequenos, que são furto de corrente, relógio, celular, enfim, em volta do mercado. Então, eu tenho um projeto para trazer aqui para Porto Alegre, como tem no Rio de Janeiro, que é aumentar aquela segurança do perímetro ali do mercado público, para que possa as pessoas frequentar mais o mercado está bacana, está bonito, está aumentando agora o número de mercadores lá e de opções, e eu quero ver se eu faço um plano piloto ali, aqui com a Prefeitura de Porto Alegre, para a gente poder ampliar para a cidade, né? As mulheres também estão reclamando aqui que suas atividades físicas na manhã, na rua ou final de semana estão sendo importunadas, né? Então a gente tem que dar uma segurança maior para a mulher. Então, com meio de mecanismos de autodefesa, assim como o Distrito Federal colocou agora, a gente quer procurar trazer aqui para Porto Alegre para dar uma segurança um pouco maior, que as mulheres possam fazer sua atividade física ao ar livre. A gente pede para os parlamentares, quando vem aqui para a página 2, né, Gui, trazer objetos que signifiquem realmente algo na vida deles, e a gente pediu para o senhor trazer, o senhor trouxe aqui uma espada. Isso. Explica pra gente. Bom, Bem discreta ela, bom, né? aqui essa espada aqui, então, é uma espada, posso pegar aqui? Por favor. É uma espada, essa espada aqui é uma espada de tradição familiar, né? Eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras em novembro de 2001, né? Essa espada aqui é o símbolo do oficialato, né? Então é muito significativa para mim, porque foram realmente anos duros lá na Academia Militar, que a gente realmente existe um treinamento muito intenso lá, e muito estudo, e realmente significa muito para mim. Então, uma espada com o brasão da República, né? É uma espada aqui da Eberle, de Caxias do Sul, já não existe mais. E a minha espada tem uma característica diferente das outras. Como eu era oficial da arma de cavalaria, eu botava essa espada aqui na sela no cavalo, para as formaturas e desfile de 7 de setembro e demais atividades. E existia, às vezes o cavalo ficava um pouco assustado, irritado, e o cavalo que estava exatamente ao teu lado dava uma patada. Então eu tenho 2 patadas no meu cavalo aqui. Essa patada aqui, ó, maior aqui, foi um cavalo chamado Trocadilho do Rincão, que é um cavalo produzido na Codeira do Rincão aqui no Rio Grande do Sul, né? E essa patada menor aqui, desse amassado, é uma égua chamada La Paloma. Então, essa égua era de um coronel amigo meu, Coronel Mendes, e essa égua aqui. Essa patada aqui foi em Porto Alegre, no Regimento Osório, e essa aqui foi no Regimento Andrade Neves, no Rio de Janeiro. Então, Inesquecíveis. Fica marcada aqui, na espada e na memória na também, espada né? e na minha memória. Ela é pesada, vereador? Acho que deve ter o quê? 1 quilo, 1,5 quilo, acho, não sei. Posso? Pode pegar. É o encerramento de um ciclo mesmo, Exatamente. significado. Na verdade, o encerramento de um ciclo que você é... Porque quando você está na Academia Militar das Agulhas Negras, você é cadete. Cadete, na tradução, é pequeno oficial, né? Então, quando você entra na Academia Militar das Agulhas Negras, tem uma cerimônia no dia 25 de agosto, que é o dia do soldado, que é o aniversário do Duque de Caxias, que você recebe o espadinho de Caxias, que é uma réplica da espada do Caxias em miniatura. E depois, quando você sai aspirante oficial, que é o oficialato, o símbolo do oficial é a espada. E aí você troca o espadinho e recebe a espada. E essa espada te acompanha a vida inteira. Então a espada, eu já fui para a reserva agora, eleito em Porto Alegre, essa espada aqui fica comigo a vida inteira, e eu vou procurar passar para algum membro meu, outro parente da família, né, mais novo, que queira seguir, eu passo a espada para outro
Com as marcas da memória. Mesmo com essas marcas aqui, isso aqui físico não se tira. Falando em família, o senhor trouxe um outro objeto, é uma fotografia. Eu trouxe uma fotografia aqui. Que fala de tem família. O senhor tem quantos irmãos? Eu, uma irmã e um irmão, né? Eu sou o caçula. Sou o caçula. Sou mais novo. Essa foto é uma foto também que fala do significado da família e de deixar marcada a história aí no caso do seu pai. Bom, exatamente aqui. É o que acontece. O meu pai era dentista lá no Guarujá, como eu falei, né? Eles tinham primeiro uma farmácia e depois tinha um consultório de odontologia. Quase bem na frente da igreja Nova Santa Rita ali. Da igreja Santa Rita. Bom, o meu pai, ele era dentista, foi o primeiro dentista do Guarujá e trabalhou lá durante 40 anos. Muitas vezes as pessoas chegavam lá do posto de saúde e não conseguiam atendimento odontológico, estavam com dor e tal. Então meu pai atendia as pessoas chegavam, eu não tenho dinheiro. Aí ele, não, então o que tu sabe fazer? Sabe cortar uma grama? Sabe pintar um muro? Ou fazer uma faxina? Aí ele fazia permuta. E muitas vezes atendia de graça mesmo, né? Então, quando ele faleceu em 2008, a comunidade procurou um vereador, que está na foto, que se chama João Carlos Nedel, todo mundo conhece. E o João Carlos Nedel recebeu a proposta de darem o nome de uma rua em Porto Alegre, lá que fica também lá no Guarujá. Então, deram esse nome aqui, que é o nome do meu pai, que é Rua Doutor Sadi Soares, dentista e benfeitor, porque atendia as pessoas de graça lá naquele bairro. Até vou pedir, enquanto a gente conversa aqui, para a nossa câmera aproximar um pouco mais a foto, para a gente entender o contexto ali desse dia, porque a gente vê ali o quanto a família estava reunida ali no meio, o vereador, o vereador né? No meio, a minha mãe, a sua mãe, a minha irmã, a sua irmã, eu numa ponta e meu irmão na outra. Ou aquele ali de mais magrinho ali. Isso. Acho que é a camisa salmão, acho que salmão. Enfim, muito bom. E esse local aqui era na Praça Rosa de Santa Rita, que fica lá no Guarujá, e na Praça Rosa de Santa Rita tem a Rua Doutor Sadi Soares. Vereador, já passamos por várias etapas da sua vida, digamos assim, mas eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Sim. O senhor ainda tem um sonho que queira realizar? Bom, eu sou solteiro e não tenho filho, ainda quero ver se eu constituo uma família, né? Por que isso? Também porque o militar, ele não tem paradeiro, né? Então a gente sai de uma cidade, vai para outra, e eu não consegui conciliar isso com a família. E tem muitos militares aí que casam e acabam se separando, tendo filho. Aí eu já vi vários casos durante a minha carreira militar, o militar tá já na terceira esposa, ou o filho está numa cidade, ele está em outra, e eu acho que escolhemos um pouco, né? A família não fica unida, né? Não consegue unida. Então eu resolvi, né, não casar e não ter filhos, mas agora vim para Porto Alegre, estou um pouquinho mais estável, que são 4 anos, né? Então eu ainda procuro aí ver se eu constituo uma família e deixar os meus herdeiros para poder passar a espada. E, vereador, uma candidata qual a característica que uma esposa precisa ter para dar certo com o senhor? Bom, eu acho que ela tem que ser organizada, né? E eu acho que tem que ter os mesmos valores que eu tenho, né? De família, cristão, de ajudar o próximo, assim como meu pai deixou esse legado, né? Eu também procuro esse legado de a gente poder ajudar as pessoas que mais precisam aí, porque realmente cada um tem que fazer a sua parte, e a gente sabe que tem gente que não faz a sua parte, então a gente tem que às vezes fazer a nossa parte e a parte do outro para poder ajudar o próximo aí e ajudar também, no meu caso, aí, a Porto Alegre aí, a ser uma cidade melhor. O senhor tem outro irmão, isso? Eu tenho mais um irmão, que é o do meio, e uma irmã mais velha. E já é tio, já tem sobrinhos? Ah, não, isso eu tenho. Eu tenho um afilhado, né, que é o filho da minha irmã mais velha, que é o Guilherme, e tem uma afilhada que não é parente, mas é como se fosse, que é um casal de amigos que tenho desde a época que era o proprietário dessa égua que deu a patada aqui na minha espada, que é a Maria Alice, que está em Brasília, né? Eu estava em Brasília, ela está em Brasília. São os meus 2 afilhados. Então, e gosto muito, né? Eles gostam muito de mim, eu gosto muito deles, e a gente está sempre juntos aí. Eles, toda hora eu tô falando com eles por telefone. Acredita que seria um bom pai, sem medo? Acho que eu seria um bom pai, pelo menos os meus afilhados me adoram. Já é uma pequena amostra de como é. E é um casal, estágio. né? É uma menina e um menino, então eu me dou bem com os dois, né? Já é o estágio para ser pai. Exatamente. Já trocou fralda? Já troquei fralda. Olha só. Do Guilherme, quando era pequeno, eu já troquei. Não, eu sou meio desajeitado, mas já troquei. Já não vai chegar tão no escuro não vou quando for a hora. não vou chegar tão cru.
Vamos para a próxima foto, que também é Sim. esse outro momento importante da vida do vereador. A gente Sim, já falou aham. aqui que foi essa conclusão do estágio, então, Isso. da qualificação de segurança presidencial. Exato. Olha só que momento importante Aham. esse. Não, o muito importante, eu tava bem magrinho, né? Agora ele passou por uma campanha, a gente dá uma... E fazendo Tava até- costelão 12 horas, o cara tava engordado. Tomou até um sol, tava bronzeado. Não, é o que acontece. Realmente, esse estágio aí, eu era o primeiro, era o mais antigo do estágio. E esse estágio aí, isso aí é nas dependências do Gabinete de Segurança Institucional, anexo ali ao Palácio do Planalto, em Brasília. E realmente foi umas maiores dificuldades da minha vida, esse estágio. Eu estou bronzeado aí porque nós tínhamos uma grande carga de tiro. E o nosso tiro era no stand de tiro do Exército e era descoberto. E todo mundo sabe que em Brasília o sol é forte lá, entendeu? Então a gente realmente ficava muitos dias no stand de tiro. A gente dava deu mais de 5 mil tiros nessa época, eu lembro aí, muito tiro. E realmente devido ao stand de tiro e também por causa da natação. Como o presidente Bolsonaro tinha essa prática do mergulho, da pesca submarina, a gente tinha que estar bem afiado na natação. Então a natação também exigia muito, por isso que eu estava bem bronzeado aí, porque foram 3 meses de estágio puxado. E o segurança de um presidente consegue dormir no máximo quantas horas? Não, o que acontece? Quando o presidente está dormindo, a gente reveza. Então existe uma escala, né? E cada um fica um horário acordado ali, para ele nunca ficar sozinho, né? Então, mesmo no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, a gente tem uma guarda permanente, né, do GSI, e a gente revezava lá para ele ter sempre segurança junto com ele para não ter nenhum tipo de problema. Hoje em dia, não sei se isso acabou tendo reflexos na sua vida, o senhor consegue ter uma boa noite de sono? Bom, às vezes eu durmo bem, às vezes não. Porque realmente a gente dormia, mas o chefe da segurança está sempre preocupado, né? Para não acontecer nada. Então, isso aí até hoje tem um pouco de reflexo. Tem dias que eu durmo um pouco melhor, tem uns dias que às vezes acordo no meio da madrugada, mas eu procuro ter uma noite de sono boa e normalmente consigo dormir bem. Que bom. Nas informações que a sua assessoria mandou também, ainda nessa questão do tiro, diz que o senhor é um bom atirador. Isso é verdade. Como é que faz para ser um bom atirador, para ter uma boa mira? A mão tem que ser firme, não pode ser trêmula? Bom, no Exército tinha um treinamento. O GSI, eu fiz outro treinamento, então eu dei uma boa evoluída, entendeu? Porque a carga de tiro é muito grande, né? Então, realmente, você tem que ser uma pessoa calma, né? Não pode apertar a arma com muita força, é um erro, né? Então, tem uma maneira de pegar, tem a empunhadura correta, tem a respiração. Quer dizer, a cabeça aqui às vezes mais do que... Exatamente. Às vezes a pessoa, não, tem que manter a calma para a arma não ficar tremendo muito, né? Cada uma tem um efeito diferente na hora do Exatamente. tiro, né? Então, dependendo do calibre e do tamanho do armamento, tem uma empunhadura, uma postura, né? Mas aí os fundamentos são os mesmos, né? Então, realmente, a gente faz um treinamento bastante aperfeiçoado, né? Que a gente trouxe lá do Serviço Secreto Americano e realmente eu consegui desenvolver e, graças a Deus, hoje eu tiro muito bem. Uma questão que a gente está vendo ali na foto que o senhor trouxe, a questão do bronzeado. Sim. O calor de Brasília é diferente do calor de Porto Alegre? Bem diferente. É bem diferente. Primeiro que Brasília são 6 meses de seca e 6 meses de chuva, né? Mas os 6 meses de seca é para judiar. E os 6 meses de chuva tem o sol com pancadas de chuva, entendeu? Não é uma chuva que nem aqui em Porto Alegre, aquela chuva de inverno em Porto Alegre que fica permanente, né? Não, em Brasília dá uma pancada de chuva e para. Mas realmente lá em Brasília é o Planalto Central, né? O sol judia bastante, a pessoa tem que se cuidar. E tendo que usar esse fardamento, que muitas vezes ele é pesado, Sim. Como é que faz para lidar com o calor? Bom, o Exército, a gente tinha... Quando eu entrei no Exército, era um tipo de fardamento. Quando eu saí agora, era outro tipo de fardamento. Nosso fardamento é muito parecido com o do Exército Americano, agora, né? Ele tá, eu acho que eu achei um pouco melhor agora, ele está mais confortável, né? Mas realmente, já tem que se acostumar com o calor da farda. É só utilizando para tu realmente te acostumar. E no GSI, a gente já utilizava o mesmo traje do presidente. Se o presidente estava de terno, com gravata, você estava, né, de terno com gravata. Se o presidente estava de calção e camiseta, você estava de calção e camiseta, entendeu? Se o presidente estava de shortinho e roupa de mergulho para ir na água, a gente usava a
vestimenta que é autoridade, no Com caso. esse calor, torcia um pouquinho para ser uma roupa mais leve, né? Eu sempre torcia, a gente olhava quando ia pegar o presente, hoje ele tá mais relaxado. A gente dá para usar um traje melhor, Exato. Falando só do bronzeado, só pra gente curiosidade, o senhor gosta de praia? Adoro praia, gosto de praia, gosto de campo, né? Bom, eu gosto bastante de praia, mas eu gosto muito de campo também, porque como eu gosto do cavalo, né? É uma prática que eu uso muito, que é a prática a cavalo. Eu gosto muito de campo, montar a cavalo e sair campo afora, assim. Nos dá aquela sensação de liberdade, que é muito... Realmente quem monta e galopa e joga polo sabe o quanto é a adrenalina que você libera naquela hora ali. E é muito bom aí para a tua mente, inclusive, teu corpo. Vereador, a gente poderia ficar aqui assando um churrasco para continuar esse diálogo, mas infelizmente nosso tempo já está chegando ao fim, mas a gente faz aqui no programa, no momento final, Sim. Um ping-pong. Tá bem? Para a gente encerrar bem a nossa entrevista. E assim, pergunta e resposta rápida com a primeira coisa que vier na cabeça. Tá bem. Tá bem? Tá bom. Pode começar. Posso começar então? Primeiro, um ato de coragem. Ato de coragem? Jogar polo. Uma notícia que te deixa feliz. Quando a gente consegue reduzir a criminalidade aqui em Porto Alegre. E uma notícia que te deixa triste. Quando a gente vê, por exemplo, um agente de força de segurança sendo morto por um jovem de 17 anos. Uma covardia. Covardia, agressão aos animais. Um medo. Medo? Olha, eu sou bastante corajoso, né? O que eu posso dizer? Medo. Tem que ter algum medo. Medos. Medo de morrer? Pode ser? Uma esperança. Esperança de um Porto Alegre melhor, de um Rio Grande do Sul melhor, de um Brasil melhor. E para terminar, ser feliz é? Ser feliz é estar com a família comendo um churrasco. Obrigado, vereador. Gratidão por essa baita conversa. Eu que agradeço mais uma vez ao Felipe e ao Guilherme, toda a assistência da nossa TV Câmara, e estou sempre à disposição. Quando me convidarem, eu sempre retorno por aqui para conversar com vocês. Maravilha. Muito obrigado, vereador. A gente se encontra por aí na Câmara. Tá certo, virou a página 2 com a gente hoje o vereador Coronel Ustra do PL, a quem a gente agradece muito pela presença. Gui, eu adorei. Obrigado, Eu viu? também. Pena que acabou. Você segue agora com a nossa programação. Muito obrigado pela audiência. Tchau. Tchau.